Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para o 17º domingo do tempo comum do ano A. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus 13, de 44 a 52. Peço a você que, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Curta, comente o vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Assim você ajuda esse canal a ser mais conhecido. Agradeço imensamente e entre no grupo do WhatsApp. O link está aí no início da descrição para você receber os links diretamente do seu celular. O Evangelho deste domingo diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todos os tipos. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontece no final dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Amados irmãos e irmãs, eu quero começar com uma indagação que eu acho que vale muito a pena a gente poder pensar, né, sobre isso aqui. Primeira coisa é a questão de que no início do Evangelho, Jesus em momento algum fala sobre coisas do tipo o reino de Deus. Ele sempre fala o reino dos céus. Se você pegar o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, você vai ver expressões assim. Mas em Mateus, Jesus já fala logo o reino dos céus. Por que essa história? O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus, que agora estavam se tornando cristãos. Então a gente costuma chamar judeus cristãos, pessoas provenientes do judaísmo. Como é que eu sei disso? Não é apenas estudando, não. Se você ler, você vai perceber. Lá no Evangelho de Marcos, quando começa o texto, nós vamos vendo muitas explicações de termos judaicos. Então, se o povo era judeu, para que explicar? Mateus não tem essas explicações. Lá em Lucas, a gente vai vendo muito as minorias aparecendo. E um judeu não ia focar tanto em minoria, então em Mateus você vai vendo menos isso. No início de Mateus começa com a árvore genealógica de Jesus. E analisar essa dinâmica todinha também era uma característica judaica. Trazendo só aqui alguns exemplos para que vocês já vejam. E aí, para todo judeu que se preze, o nome de Deus não pode ser pronunciado em vão. Então, por esse motivo, o evangelista sempre fala reino dos céus e não reino de Deus. Nós estamos aqui na chamada discurso das parábolas. São 7 parábolas e para um judeu 7 significa plenitude. Então, nas 7 parábolas que estamos tendo, a gente já viu em 2 domingos parábolas, hoje é o último domingo com essas parábolas, temos a completude daquilo que Jesus de fato quer nos falar. Então, vamos agora começar com a primeira parábola, que é a parábola do tesouro escondido. Nessa parábola, é importante a gente lembrar que naquele tempo não havia banco como a gente tem hoje, não havia celular, não havia contas online. Parece que eu estou fazendo aqui uma propaganda, né? Mas isso é a realidade do tempo de hoje. Então era normal alguém esconder um tesouro debaixo da terra. Eu não sei na região de vocês, mas eu sou paraibano. E aqui tem uma história de que o pessoal antigo costumava deixar debaixo da terra uma botija, por exemplo, né? As pessoas colocavam botijas, e aí tem várias crenças populares sobre esse assunto, mas não vem ao caso. Então era normal naquele tempo as pessoas fazerem isso. Também é até recente, né? Hoje as coisas mudaram, o pessoal costuma ter dinheiro no banco, né? E aí, essa primeira pessoa, um homem estava lá e encontra esse tesouro no campo.
e o mantém escondido. Esse homem, em momento algum, o texto diz que ele estava procurando. Ele apenas o encontrou. Esse homem talvez é um indicativo daquela pessoa que não está no busca desenfreada pela conversão, por Deus, pelo sentido da vida. É apenas alguém vivendo sua vida ordinária. Ponto. Mas que de repente encontrou. Quando esse homem encontra, ele o esconde. Não entenda esconder como guardar apenas para si, mas como alguém que quer proteger, que não quer perder aquela experiência, que não quer perder a relação com Deus. E aí ele, de repente, cheio de alegria, vende tudo e compra aquele campo. Amados irmãos e irmãs, a conversão nasce dessa alegria que ele tem. Todo encontro com Deus traz ao nosso coração a alegria verdadeira. E esse homem experimenta a alegria de encontrar o Cristo ressuscitado. Só que o reino exige prioridade. Por isso que diz aqui que ele vai, vende todos os seus bens para comprar aquele campo. Ele não quer perder a oportunidade. Ele não quer, de modo algum, perder a chance de continuar naquela relação tão profunda, né? E a gente pode até dizer o seguinte, que quem encontra Cristo descobre esse tesouro pelo qual vale a pena perder tudo. O reino de Deus, embora não custe tudo, no sentido financeiro, mas ele vale mais do que tudo. Foi isso que esse homem entendeu. E aí chegamos na segunda parábola. Essa segunda parábola agora é como um comprador que procura pérolas preciosas. Estamos agora numa segunda vertente. Enquanto o primeiro não estava procurando, o segundo agora procura. Então, podemos trazer agora na nossa mente aquela pessoa que lê, estuda, indaga, questiona. Eu quero saber quem Deus é. Eu quero entender quem Deus é. E aí fica naquela visão, né? Eu quero poder entender, eu quero saber, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E essa pessoa, ela procura pérolas preciosas. Hoje em dia, por exemplo, diamante é uma pérola preciosa. Naquele tempo era pérola, era um objeto de luxo. Temos até imperadores que tinham coleções, né, no seu palácio, por aí vai. Quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo e compra aquela pérola. Mais uma vez. E como esse aqui estava a procurar, dá a entender que ele entende o que está acontecendo. Não é apenas alguém que acha, que supõe que encontrou algo de valor. Não, ele tem certeza. Até porque só se tem capacidade de vender tudo aquilo que tem aquele que descobriu algo infinitamente melhor e maior. Foi isso que aconteceu aqui com esse homem. Ele encontrou algo infinitamente maior. E dentro disso, ele não vai negociar a fidelidade. Ele quer ser fiel àquilo que ele tem, que é aquilo que ele acabou de encontrar. Por isso que ele vai e vende tudo. Imagina, né? A frustração que ele ia ter se ele não tivesse conhecimento suficiente para reconhecer a pérola verdadeira. Como quem diz, eu encontrei um tesouro e passei sem percebê-lo. Corremos esse risco. O primeiro teve a sorte de já automaticamente entender de longe, mas nem sempre a gente consegue perceber. Eu até posso dizer para você, gente, que essa pérola preciosa, ela não é apenas um bem. Ela é a razão de toda e qualquer escolha. Quando eu coloco essa pérola no centro da minha vida, ela se torna a razão de toda decisão, toda escolha na minha vida. Mas depois nós temos agora a terceira parábola. A terceira parábola diz o seguinte, que o reino é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. É impossível não lembrar da igreja. A igreja acolhe o mais santo ao mais pecador. É assim que tem que ser. Mas quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os bons e separam, né? Os que é bom, os que são bons, daquilo que não presta. Os que não prestam, jogados fora. E aí, o próprio Cristo vai explicar. É assim que vai acontecer no final dos tempos. Os anjos virão para separar. Não são os homens. Os anjos, ou seja, é algo que vem de Deus. É Deus que é juiz, é Deus que julga, é Deus que divide. E lançarão os maus na fornalha, e aí haverá choro e ranger de dentes. Amados irmãos e irmãs,
A rede acolhe a todos. A igreja acolhe todo mundo. Mas o julgamento é que vai revelar quem realmente é bom e quem é ruim. Né? Ou seja, embora a misericórdia nos una, nos reúne em Deus, mas a misericórdia não está separada da justiça. A misericórdia nos reúne, mas a justiça vai separar quem é bom de quem é ruim. Não basta apenas ser alvo da misericórdia de Deus. É preciso deixar com que a misericórdia me transforme em um peixe bom. Em um peixe que alimente. Né? Acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Hoje é tempo de entrar nesta rede, mas com olhar no amanhã. Existe um amanhã. Eu não posso viver a minha vida como se não existisse um amanhã. Não, existe um amanhã no qual Deus vai nos julgar, o qual Deus de fato verá quem é que buscou a santidade em sua vida. E aí depois vem o versículo 52, onde Jesus vai falar, né? Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. As coisas velhas, gente, elas não se tornam ultrapassadas ou envelhecidas quando elas são iluminadas pela vida de Cristo. Deus quer usar a nossa vida velha também, mas agora iluminando-se pela graça de Deus. E é interessante pensar nisso porque diz todo mestre da lei, ou seja, os escribas, que se tornam discípulos. Os escribas conheciam muito bem a palavra. Conhecer a palavra não basta para ser discípulo. Discípulo é aquele que segue. Um escriba, um mestre da lei, era apenas alguém que entendia. Mas entender por entender não quer dizer que está seguindo, está mudando a vida, nem por aí vai. É preciso entender, né? Que não basta conhecer, não basta ser teólogo, não basta saber a palavra de cor. É preciso, acima de tudo, tornar-se discípulo. E aí, ao tornar-me discípulo, eu vou usar as coisas velhas, as coisas antigas, deixando com que essas coisas antigas sejam também iluminadas pela luz de Cristo. E aí, tudo muda em nossa vida. Amados irmãos e irmãs, claro, o grande foco desse evangelho é falar deste encontro com Deus como um grande tesouro. Alguns estudiosos vão dizer que esse versículo que fala do escriba que tira coisas velhas e novas se refere ao próprio evangelista Mateus. Faz muito sentido. Mateus um dia encontrou Deus. Um dia encontrou a figura de Cristo. E ele usou coisas velhas, olhou para o próprio Antigo Testamento, usou conhecimentos judaicos para apontar para o Novo. Um dia Mateus encontrou o verdadeiro tesouro, essa pérola grandiosa. E ele largou tudo para tornar-se evangelista. Para escrever sobre alguém, para anunciar alguém que os próprios judeus, os líderes em especial, não estavam dando crédito. Mas ele não escolheu um caminho errado. Hoje Mateus está no céu como evangelista a interceder por cada um de nós. Posso dizer para você que todos nós também somos chamados a sermos evangelistas hoje. A fazer da nossa vida um evangelho vivo, de alguém que encontrou o verdadeiro tesouro e não quer largá-lo, mas quer difundi-lo para mais pessoas. Deus não deixou com que você, amado irmão e irmã, conhecesse esse tesouro tão rico para guardar as 7 chaves, mas para que você pudesse anunciar para outras pessoas. Deus conta contigo. Não guarde para você essa experiência, pelo contrário, vamos juntos fazer com que mais pessoas conheçam o verdadeiro tesouro que é Jesus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.